Olá, seja muito bem-vindo. É um prazer te ter aqui como ouvinte. Eu sou Tami Kunzins, realizadora do Astro Projetado. Ao se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho, comentar e compartilhar a caminhada com quem você ama. Vamos à sétima de 2025, alunação leonina. Recomeçando uma nova plantação em 24 de julho em Leão a 2 graus, para desenvolver novos planos através do primeiro estágio ao nutrir os movimentos em 1º de agosto na fase crescente em Escorpião a 9 graus, o segundo estágio ao expor e sentir as colheitas de 6 meses atrás em 9 de agosto na fase cheia em Aquário a 17 graus, e o terceiro e último estágio ao acolher e analisar todos os acontecimentos vividos até 16 de agosto na fase minguante em Touro a 23 graus. Lembrando que todos os horários compartilhados na caminhada lunar são considerados de Brasília do Brasil, sendo necessário converter para o fuso aonde você me ouve agora. Lua nova, 24 de julho, às 16h11 da tarde, no comportamento Leão. Alinhamento do Sol, a consciência individual, com a Lua, a inconsciência emocional, para planejar novas criações, posicionamentos e liderança com intencionalidade da própria realidade, mas podendo desenvolver uma transformação mais alinhada com sua própria essência. E para renovar ou iniciar esse reposicionamento de si mesmo, pode ser dolorido, desafiador e conflituoso, mas é hora de se lembrar da flexibilidade das escolhas que podem libertar novos caminhos, trocas e conhecimentos para realizar sonhos que você sempre idealizou e estruturas para atrair oportunidades mais verdadeiras. O que poderá sentir uma tensão maior no dia 25 de julho relacionado a um conflito interno entre sua própria identidade e como os outros te veem ou comentam sobre você, trazendo uma profunda instabilidade mental, que a partir do dia 27 pode encontrar movimentos satisfatórios para transformar limitações, controle e defesa em comprometimento, resiliência e prudência. E para finalizar o mês de julho, no dia 31, Vênus entra em Câncer, iniciando seu momento transitório que ativará a beleza, o amor, charme, prazer, conexão, finanças, intimidade, oscilando em sensibilidade, drama, receptividade, insegurança, empatia, vitimismo, intuição e defesa até o dia 25 de agosto. Observe a sua autovalorização e a reciprocidade dos valores afetivos dentro do seu meio social mais íntimo e familiar, pois poderá desenvolver uma clareza sobre as verdades que você conta para si, conforme as opiniões dos outros e não sobre a sua própria história. Sabe quando você tem um perfume favorito, mas que por muito tempo guardou na caixa de um outro perfume e quando vai ler os componentes descobre que não são os mesmos? Pois nitidamente dá para perceber só pelo cheiro, mas você ainda não tinha se atentado sobre o seu aroma favorito e que a caixa se perdeu em algum momento. Mas o mais importante é não se apegar à descrição daquilo que você verdadeiramente ama porque sente, não somente porque está escrito. E nessa lua nova você poderá criar consciência sobre isso. Ou seja, a sua identidade revela o seu aroma e não os componentes descritos em seu rótulo. Lua crescente, 1º de agosto, às 9h41 da manhã, no comportamento Escorpião. Primeiro estágio de desenvolvimento para começar o mês de agosto com otimismo e um processo profundo de crescimento com mais organização e consciência em relação aos obstáculos que precisam ser renovados conforme os recursos internos que poderá renascer das emoções que antes não eram desconhecidas, mas agora surgem oportunidades para expandir hábitos receptivos e amorosos para desenvolver menos rebeldia e negação, podendo até acelerar uma maturidade interna ao dissolver a arrogância, movimentando a paciência com você, com o seu processo e também com o outro, dia após dia como um ritual, porque com a entrada de Marte em Libra no dia 6 de agosto,
ativando decisões, autonomia, raiva, força, competição, ação, desejo, individualidade, motivação. Poderá oscilar em cooperação, indecisão, debates, manipulações, harmonia, falsidade, justiça, dependência até o dia 22 de setembro, o que antes mesmo do dia 8 de agosto já poderá iniciar ao se sentir confuso para decidir com responsabilidade, controlar ações com diplomacia ou se esforçar com uma motivação mais harmoniosa para as oportunidades que surgirem através das trocas de aprendizados, mudanças lógicas, autonomia para agir com mais liberdade nas relações que estão presentes neste momento. Lua cheia, 9 de agosto, às 4h55 da manhã, no comportamento Aquário. Segundo estágio de desenvolvimento para libertar o florescimento de quem se é, mesmo diante aos fortes desafios que vêm acontecendo. As verdades sobre si mesmo que vem encontrando ao aceitar as sombras diante dos conflitos internos para trazer uma clareza lógica dos padrões e conceitos que pedem reformulação, pois o caos externo que estamos vivendo e vem se apresentando a cada dia é simplesmente uma expansão maior do caos interno que individualmente carregamos e precisamos aceitar para decidir mudar. Nessa fase cheia que se apresenta, temos a oportunidade de produzir ações diferentes para mudanças inovadoras e seguir criando flexibilidade para se autoconhecer, movimentar pensamentos amorosos, experimentar trocas mais autênticas, libertar a crítica ao outro a partir das autocríticas que já se revelou e faz consigo mesmo, mesmo que por pensamento, pois o pensamento tem o poder de criar a realidade quando se dá match com um sentimento coerente. Então, pode estar sentindo uma excitação positiva ou uma inquietação negativa diante da exposição da colheita de 6 meses atrás, que se apresenta entre os dias 9 a 16 de agosto, que está conectado aos pensamentos e ações realizados entre os dias 29 de janeiro a 5 de fevereiro, que você pode se lembrar como se sentiu ou viveu ao ouvir o episódio da primeira alunação aquariana de 2025 no podcast Astro Projetada, onde o link se encontra na descrição abaixo. Essa fase cheia em Aquário pede maturidade para reconhecer as atitudes harmoniosas e também as injustiças que geram tensão para estruturar as mudanças ao encontrar as verdades de autocrescimento, o confronto dos limites necessários, o comprometimento em liderar a própria vida com coragem e harmonia. E o equilíbrio pede tempo, dedicação e ordem. Enquanto não haver essa estabilidade de dentro para fora, os fortes desafios que se apresentarem expandirão ainda mais o caos que já existe. Mas a partir do dia 10 de agosto, essa mudança pode ser movimentada com mais fluidez quando transforma as decisões para se inovar em ações cooperativas, sendo justo consigo mesmo para renovar o dar e receber com harmonia, sem raiva, egoísmo e grosseria. Pois no dia 11 de agosto, Mercúrio sai de sua retrogradação para voltar ao seu movimento direto em Leão, onde reforçará todos os assuntos que pediram revisão interna sobre sua compreensão de pensamentos, posicionamento, energia, comunicação, criatividade, projetos de vida que reavaliou conscientemente ou inconscientemente e poderá ter mais clareza daqui para frente. Mas ainda é importante se atentar às compras, negociações, compromissos e viagens até o dia 25 de agosto, que é quando termina sua sombra de retrogradação. No dia 12, pode iniciar a semana com mais disciplina, interações assertivas, libertando a flexibilidade da rigidez, frieza e autodefesa para seguir essa compreensão com menos ansiedade. E aqui vale lembrar do respira e não pira e aproveitar a criatividade que pode fluir no dia 14 para agir com harmonia através da comunicação, expressão, agilidade, conforme a sua própria energia e paixões, para encontrar a beleza e a motivação nas autoobservações que se revelarem por aí. Lua minguante, 16 de agosto, às 2h12 da manhã, no comportamento Touro.
Terceiro e último estágio de desenvolvimento para desapegar, abrindo espaço para uma nova plantação. Mas para isso acontecer é preciso mergulhar nos alinhamentos que a fase nova trouxe de 24 de julho a 1º de agosto, reconhecer com paciência os movimentos que foram libertados ou ainda precisam ser, os ciclos que precisam ir a partir do processo iniciado na fase crescente até o dia 9 de agosto, onde precisou processar as exposições que a fase cheia trouxe sobre as verdades do caos que se apresenta para organizar o conforto que quer experienciar. E para isso é preciso silenciar, sentir e deixar ir o que está ultrapassado. Superar os hábitos tradicionais dos hábitos inovadores a serem construídos sem teimosia, mas com amorosidade ao nutrir um alto amparo tranquilo e leal que libertará excessos de preguiça, conservadorismo e apego que no fundo geram tensões nas despedidas que precisam ser feitas. E no dia 18 inicia um movimento que se estenderá até 2032, porque Netuno permanece em Áries até 2039 e Plutão em Aquário até 2044. E dentro desse período, eles formam 14 aspectos para movimentar as mudanças necessárias que precisam acontecer. E nessa semana de fase minguante, pode perceber um esforço mais fluido para renovar as inspirações, dissolver os mistérios, fortalecer a intuição, mas também pode ocorrer uma intensa sensibilidade e confusão, fantasiar paixões, transcender culpas, decepções e desilusões, que pedirá análise com a entrada do Sol em Virgem a partir do dia 22 de agosto, ativando uma consciência, disposição, atitude, confiança, reconhecimento, autoexpressão que oscilará em praticidade, exigência, utilidade, compulsividade, humildade, rigidez, timidez, autocrítica até o dia 22 de setembro. E aqui finalizamos a 7ª alunação leonina de 2025, que pede observação dos seus pensamentos e comportamentos para continuar a autoanálise que está acontecendo com a influência de Plutão retrógrado em Aquário, que convida a sua revisão interna transpessoal de 4 de maio até 13 de outubro, Netuno retrógrado em Áries, que convida a revisão interna transpessoal de 4 de julho até 10 de dezembro e também passará por Peixes, e Saturno retrógrado em Áries, que te convida à revisão interna social de 13 de julho até 28 de novembro, que também passará por Peixes, pois Mercúrio pedirá mais uma revisão interna dentro dos próximos meses, que te convidará a uma profundidade mais intensa. E agora, a partir do pleno lunar e mudanças eclipsadas, poderá iniciar sua autogestão emocional através da sua caminhada lunar, acessando no link da descrição. Te vejo na próxima alunação para caminhar com autenticidade a sua exclusiva jornada, através de mim para você, mas também para mim, do meu lar para o seu.